Olá, eu sou o Ícaro e meu trabalho é Biofabrication of Osteogenic Spheroids from Human Dental Pulp Stem Cells for Bone Tissue Engineering Applications. As DPSCs são as células troncos da polpa dentária. Elas têm ganhado bastante destaque em engenharia de tecidos, assim como em engenharia de tecido ósseo, por apresentar diversas vantagens. Dentre essas vantagens, um grande potencial de multidiferenciação. Portanto, o objetivo do meu trabalho é biofabricar esferoides osteogênicos de DPSCs com três tamanhos distintos: 100 micrômetros, 500 micrômetros e 1000 micrômetros de diâmetro, e caracterizá-los quanto à sua citoarquitetura, morfologia e a sua expressão gênica, em diferentes condições de cultivo. Para isso, então, as células-tronco são coletadas da polpa de dentes adultos humanos, são expandidas em laboratório e, no caso dos esferoides de 100 micrômetros, são utilizados micromoldes de agarose. E no caso dos esferoides de 500 e 1000 micrômetros, são utilizadas placas de baixa adesão de fundo U. Após o período crítico de compactação, esses esferoides são divididos em quatro grupos. Um grupo de meio base, e meio osteogênico em normóxia, cultivado a 20% de oxigênio, e o grupo de meio base e meio osteogênico em hipóxia a 2% de oxigênio por 28 dias. Durante esse período, os esferoides então têm o seu diâmetro mensurado, eles são processados para coloração de HE, para microscopia eletrônica de transmissão e varredura, e têm seu RNA extraído para análise de RT-qPCR. Começando os resultados preliminares, então, com o grupo de 100 micrômetros, aqui nós temos o gráfico de compactação, onde em cima nós temos normóxia e embaixo nós temos hipóxia, meio base e meio osteogênico. No eixo Y nós temos o diâmetro e no eixo X nós temos os dias de cultivo. Nós podemos ver que o período mais crítico para a compactação são os primeiros dias de cultivo, onde essa cinética de compactação é abrandada por volta do dia 14. Isso será repetido nos próximos diâmetros também. Na microscopia eletrônica de varredura, nós podemos ver bastante claro os limites das células com um dia de cultivo. Já com 28 dias de cultivo no meio base em hipóxia, nós vemos que o esferoide tem uma morfologia muito mais regular da sua superfície. Com HE, nós podemos ver que com um dia de cultivo no meio osteogênico em hipóxia, nós temos bastante núcleos. Já no dia 14, ocorre uma ausência de núcleo e também é visível a diminuição do tamanho do esferoide. Continuando com os esferoides de 500 micrômetros, no gráfico de compactação nós temos a mesma cinética observada anteriormente, em que os primeiros dias de cultivo são os mais importantes para a diminuição do tamanho do diâmetro dos esferoides. Na varredura, no dia 1, no grupo osteogênico hipóxia, nós temos que a presença de diversas estruturas globulares na superfície do esferoide, que desaparecem com o dia 28. No dia 28, as células estão extremamente esticadas e envoltas numa matriz extracelular densa, o que dificulta a visualização dos seus limites. No HE, com um dia, nós vemos um esferoide bastante desorganizado e com vários núcleos. Já com 28 dias, nós vemos que as células se acumulam na periferia do esferoide e no seu centro nós temos grânulos, que são provavelmente grânulos de acúmulos de cálcio, por conta desses esferoides estarem sendo cultivados em meio osteogênico por 28 dias. Na transmissão, são confirmados os achados do HE, onde as células da periferia são mais alongadas do que aquelas encontradas no centro do esferoide. Também foi observado um grande acúmulo de vacúolos esbranquiçados ao longo de todo o esferoide. Pela expressão gênica dessas células, então, foi confirmado que elas estão no processo de diferenciação óssea, pela expressão do fator master de diferenciação para osteoblastos, o RANKS2, além de expressão de colágeno 1. E pensando em aplicações de engenharia de tecidos, também foi observada a expressão de SDF1, já que esse é um importante fator quimiotático para as células endoteliais. No grupo de 1000 micrômetros, nós temos o gráfico de compactação, em que primeiro os esferoides aumentam um pouco de tamanho devido ao seu formato irregular, para depois começarem a compactação de fato. Na varredura, no dia 1, no grupo osteogênico normóxia, nós temos uma superfície bastante irregular, com uma regularização dela no dia 28. Já no HE, nós temos vários núcleos no dia 1 e núcleos concentrados mais na periferia e um interior bastante granular devido ao provável acúmulo de cálcio. A transmissão confirma o HE novamente, com células alongadas na superfície e mais arredondadas para o centro do esferoide, concluindo então o tempo, o meio de cultura e o oxigênio, além do tamanho dos esferoides, pode mudar os parâmetros analisados no estudo.